Sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas, curso SketchUp Pro 2015. Na aula de hoje nós abordaremos 3 ferramentas, ou 2 ferramentas e 2 modos de utilizar uma delas. A primeira ferramenta será a ferramenta linha e a segunda ferramenta, a ferramenta retângulo, que nós abordaremos o retângulo simples e o retângulo giratório. Então, aqui para acessar a ferramenta linha nós temos algumas maneiras. Primeira, através da barra de ferramentas. A segunda, através do menu desenho, linhas. E a terceira, através da tecla de atalho L, de livro. Ok? Então, vamos habilitá-la. Vocês verão que quando está habilitada a ferramenta linha, aparecerá aí no seu visor, aí na sua tela, esse lapisinho vermelho. Okay? Para que serve a ferramenta linha? Para nós desenharmos algumas arestas ou entidades de linha. Né? A operação dela é bem simples. Né? Primeiro, clicamos com o botão esquerdo do mouse no local que nós desejamos dar início à construção da linha. Cliquei, soltei, movimento o cursor. Okay? Posso movimentar em qualquer direção. Eu recomendo sempre, pessoal, e aí já vai uma dica para quando nós formos trabalhar aqui no sistema de 3 dimensões, sempre procurem utilizar os eixos de referência. Eixo X, que corresponde ao eixo vermelho, o eixo Y, que corresponde ao eixo verde, e o eixo Z, que corresponde ao eixo azul. Ok? Então, voltando, para iniciar a linha, clico com o botão esquerdo do mouse, cliquei, movi o cursor. Repare que ao passo que você vai movimentando o cursor paralelamente com um dos eixos, a linha fica na mesma cor do referido eixo. Vejam, aqui perdeu a cor porque já não está mais paralelo com o eixo X. Aproximando-se do eixo verde, ó, paralelo com o eixo verde, ó, aqui ficou verde a linha, por quê? Porque ela está paralela ao eixo verde. Da mesma forma, quando ela fica paralela com o eixo V ou o eixo azul, ok? Então a linha, nós podemos clicar, vamos clicar aqui. Se quiser conectar uma outra linha, movimente o cursor, clique novamente, movimente novamente, clique novamente, movimente e clique novamente. Aqui vocês vejam que quando uma linha passa pela outra, quando as linhas encontram-se fechadas, é construída uma face. Vamos procurar fazer aqui um desenho similar àquele ali que nós representamos agora há pouco. Ok? Por que será que não fecharam as faces aqui? Aparentemente um desenho bem semelhante, né? Agora eu vou usar a ferramenta orbitar para vocês verem o que acontece. Vejam, ao passo que nós vamos movimentando, vejam ali, ó, essas linhas não se cruzam. Por isso que não foi feito a face que neste aqui foi feito. Porque esse aqui, o que acontece? Todas as linhas estão no mesmo plano. Ok? Então, vamos apagar aqui. A operação da linha, ela é bem simples, né? Clicamos com o botão esquerdo do mouse, clicamos novamente, clicamos novamente, clicamos novamente, clicamos novamente. Isso caso você queira fazer algumas linhas conectadas umas às outras, né? Então, a operação da linha então é bem simples, né, pessoal? Clique com o botão esquerdo do mouse, do início da linha, e clique ao final da linha, aonde você quiser. Clicou ali, agora para sair da linha como é que eu faço? Ou eu clico na ferramenta seleção aqui, ou eu clico na barra de espaços do teclado, na realidade tudo isso é para voltar à ferramenta seleção. Ou para sair também, clico na tecla ESC. Vamos supor que eu tenha feito a linha aqui, a maneira de sair, de desabilitar,
de terminar com a linha é clicar na tecla ESC. Essa é a diferença. Antes, nós habilitamos a ferramenta seleção. Agora, depois de terminada a linha, eu cliquei em ESC para terminar esta linha, mas continuo com a ferramenta habilitada. Ok? Caso não queira interromper, sigo fazendo até quando eu quiser. Ok? Dou um ESC, interrompi a linha que eu estava usando. Vamos apagar novamente essas linhas aqui. Vamos envolver através de uma janela expansível. Clicar com o botão direito do mouse e apagar. Bom, agora nós vamos analisar as teclas modificadoras da ferramenta linha. Vamos clicar na ferramenta linha. Vamos supor que eu queira fazer uma linha paralela ao eixo vermelho. Como é que eu posso facilitar esse procedimento? Cliquei na ferramenta linha. Se eu clicar na Shift, no momento que ficar paralelo ao eixo vermelho, vocês podem notar aqui, ela engrossou de tal forma a sobressair aquele vermelho da linha normal. Cliquei o Shift, tirei, cliquei o Shift. E quando eu clico no Shift, eu posso chegar para lá, para cá, que ela mantém a linha presa paralela ao eixo vermelho. Ok? Essa é uma das teclas modificadoras. Tecla Shift prende a linha ao eixo correspondente. Outras teclas modificadoras são as nossas setas. Seta para cima, seta para a direita, seta para a esquerda. Seta para cima, cliquei na linha. Cliquei em seta para cima, ela irá trancar a nossa ferramenta no eixo azul, no eixo Z. Seta para a direita, ela tranca a nossa linha ao eixo, paralela ao eixo X, eixo vermelho. E seta esquerda, ela tranca a linha também paralelamente ao eixo Y, que corresponde ao nosso eixo verde. Ok, pessoal? Então são essas 4 teclas que são consideradas teclas modificadoras da linha, ou auxiliares para a ferramenta linha. Para desabilitar, basta clicar em ESC. Uma outra maneira de nós inserirmos a linha na nossa área de trabalho são através de coordenadas absolutas e coordenadas relativas. Como é que a gente alcança esse resultado? Para fazer através de coordenadas absolutas, nós temos que colocar as medidas referentes ao eixo X, Y e Z dentro de colchetes. E coordenadas relativas, utilizando, ao invés de colchetes, o sinal de maior e menor. Ok? Então, para quem não sabe o que é coordenada absoluta é, vamos supor aqui, eu já desenhei já fiz aqui uma espécie de gráfico. Então é o seguinte, esse ponto aqui do encontro dos 3 eixos é conhecido como ponto zero, né? Aqui é o ponto zero de todos os eixos. Vindo para o lado, aqui do eixo X, eu tenho um positivo. Vindo para o lado esquerdo, eu tenho um negativo no eixo X. Né? Aqui, 2 positivo, 3 positivo e assim por diante. Mesma coisa no eixo Y. 1 positivo, 2 positivo, sucessivamente. E para baixo, os valores negativos. E no eixo azul, 1 positivo, 2 positivo para cima e para baixo ao contrário. Ok? Vamos supor que a nossa linha esteja partindo deste ponto, que nada mais é um em X e um em Y. Né? Então, clicamos aqui. Eu quero que a partir deste ponto, aliás, a coordenada absoluta é a coordenada que nós contamos do ponto zero. Então, se eu digitar aqui na linha de medidas, entre colchetes, vamos fazer isso. Três em X, ponto e vírgula. 3 em Y, ponto e vírgula, e 0. Isso significa que eu estou querendo que o final desta linha
do ponto zero, a partir do ponto zero, ande 3 em x, 3 em y e 0 no eixo z, ok? Então vamos de novo, que já saíram ali as medidas. Vamos clicar aqui e vamos colocar colchetes, 3 ponto e vírgula, 3 ponto e vírgula e 0 e vamos dar um Enter. Ok, ela terminou a linha aqui, ó. Por quê? Porque ela do ponto 0, ela correu 1, 2, 3 em x, 1, 2, 3 em y e ficou neste plano porque eu digitei 0, né? Então ele nem subiu nem desceu, permaneceu aqui. Caso eu quisesse fazer isso através de coordenadas relativas, o que é coordenada relativa? É aquela que parte levando em consideração não mais o ponto 0, e sim o ponto de origem da ferramenta. Vamos supor, eu coloquei aqui o ponto, a linha, o início da linha, e vou digitar as mesmas medidas que eu digitei anteriormente, porém com sinal de maior e menor. Vamos fazer então 3 em x, 3 em y, 0 em z. E vamos clicar. Olha aqui, ó. Então ele andou 3 casas, na realidade, mas levando em consideração este ponto, o ponto de partida da linha, certo? Então essa é a diferença. Coordenada absoluta leva em consideração a partida, o ponto 0. Coordenada relativa, a partir do ponto de partida da ferramenta, certo? Coordenada absoluta, colchete. Coordenada relativa, sinal de maior ou menor. E por que ficou escuro aqui? Isso aqui são faces. Ó. Por que formaram-se faces aqui? Porque quando esta linha se formou e tocou essas outras linhas aqui, fechou o triângulo e se formou a face. A face se forma sempre através de 3 ou mais conexão de linhas, certo? Toda face se conecta a partir de 3 linhas conectadas ou mais, né? Então aqui, ela saiu daqui e foi até lá, conectou diversas linhas aqui, então por isso fez as respectivas faces. Então vamos apagar aqui esse gráfico simulado aqui. Para nós fazermos linhas precisas, nós utilizaremos sempre aqui esta janela de medidas, né? Para tal, nós devemos sempre levar em consideração os eixos. Cliquei aqui, poderão notar que aqui na caixa de medidas aqui, ela vai mudando conforme eu vou mexendo aqui, né? Então, obviamente que para eu dar um valor preciso à linha, eu tenho que digitar aqui na caixa de medidas, né? Como é que eu faço isso? Eu movo o cursor para a direção onde eu desejo que seja construída a linha e digito o valor. Vamos supor aqui, no eixo azul, vamos digitar 5 e dar um Enter. Feito uma linha com 5 metros de comprimento. Depois, vamos supor que eu queira fazer um quadrado perfeito, vamos fazer uma linha paralela ao eixo Y, vamos levar e digitar 5 novamente, 5 e Enter. Vamos fazer uma paralela ao eixo vermelho, 5 e Enter. E vamos fazer outra paralela ao eixo verde, 5 e Enter. Fechou o quadrado, todas no mesmo plano, linhas iguais, comprimento iguais. Vocês podem ver através das informações de entidade. Como é que eu vejo a informação? Nós já vimos na aula passada. Clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre a entidade, depois com o direito, clicamos em informações da entidade. Está aqui, ó. É uma aresta de 5 metros. Clico aqui, aresta de 5 metros, clico aqui, mesma coisa, aqui mesma coisa, aqui ele troca para a metragem quadrada, que é 25 metros quadrados. Ok? Essa é uma maneira de atribuir precisamente o tamanho das nossas linhas. Sempre lembrando, pessoal, que as medidas aqui no SketchUp, ao contrário de outros programas, como AutoCAD, Arc 3D, ele não utiliza
nas medidas quebradas, por exemplo, 3,20 metros, lá no AutoCAD a gente colocava 3,2. Aqui nós devemos colocar 3,2. E para separar as medidas referentes aos eixos, nós temos que separá-las através de ponto e vírgula. Vamos apagar aqui o retângulo. Vamos ver agora como nós editamos a entidade de linha. Nós temos duas formas. Vamos desenhar aqui uma linha. Vamos utilizar a nossa caixa de medidas para exemplificar. Vamos dar um comprimento aí de 2 metros, paralelo ao eixo verde. Digitei 2 e deu um enter. Então criou-se aqui uma linha de 2 metros. Ok? Então, para editar essa linha, vamos supor que eu quisesse uma linha não de 2 metros, e sim de 4 metros. O que eu faço? Venho na ferramenta Mover, aqui, clico nela, acho a extremidade que eu desejo alterar, ali, formou ali um círculozinho verde, clico sobre ela e faço o movimento e atribuo o valor que eu desejo alterar. Então eu quero que tenha um valor de 2 metros. Cliquei ali, 2 metros, cliquei. Você poderá dizer, mas por que ele não fez, vamos supor que eu tivesse aqui 2 metros, uma linha de 2 metros. Tá. Se ele quer uma linha de 4 metros, pega, bota ali a ferramenta linha e faz mais uma de 2 metros. Está ali, mesmo resultado. Só que vejam a diferença. Aqui eu continuo com uma linha. Aqui é uma linha só. E já aqui eu tenho uma linha e 2 linhas. Aqui, se eu apagar, eu apago toda a linha. Já aqui, se eu apagar aqui, eu apago só a linha feita posteriormente. Ok? Uma outra maneira que nós temos de alterar a medida de uma linha, vamos supor aqui, vamos fazer uma linha de 3 metros, ok? Vamos sair da ferramenta linha, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e com o direito do mouse, e depois em informações da entidade. Apareceu aqui que eu tenho uma aresta com um comprimento de 3 metros. Então, clico ali e vamos colocar 5 metros. E dou um Enter. Ali, ó. Aumentou a linha que ora eu tinha de 3 metros para uma linha de 5 metros. Ok? Quero transformar a linha de 5 metros em 15 metros. Coloco ali e dou um Enter. Ok? Essa é uma maneira que nós temos para editar a linha também. Quero uma linha de 1 metro e dou um Enter. Ok, pessoal? Então, estas são as maneiras de edição de linha. Isto, obviamente, se ela não tiver formado ainda nenhuma face. Né? Porque vamos supor que nós tivéssemos aqui uma face formada. Se caso eu fosse estender esta linha, ó, eu estenderia as outras linhas também. Uma outra particularidade da ferramenta linha é que nós podemos dividi-la a partir do momento que nós tocamos com outra linha nela. Exemplo, criei uma linha, certo? Vamos pegar e criar uma outra linha a partir do ponto mediano desta linha. Ok? Clicando sobre esta linha que nós fizemos anteriormente, nós reparamos que ela foi dividida em 2 segmentos, em 2 linhas. Ok? Essa aqui continua inteira, essa aqui segmento, essa aqui outro segmento. Vamos supor que eu crie uma outra linha a partir do ponto mediano desta aqui. Nós teremos o quê? Um segmento de linha, outro segmento de linha, outro segmento de linha, outro segmento de linha e outra linha. Se eu apagar esta linha, nós teremos uma linha, 2 linhas e outra linha. Nós teremos 3 linhas e nenhuma das linhas estará segmentada. Vamos apagar. Vamos supor
que nós queiramos subdividir uma linha em diversas partes. O que nós fazemos? Vamos construir uma linha aqui de 5 metros. Ok. Vamos sair da ferramenta. Como é que eu segmento isso? Basta clicarmos com o botão esquerdo do mouse sobre a linha, logo após com o direito do mouse e clicar novamente com o esquerdo em dividir. Ao passarmos o nosso cursor sobre a linha, ele vai formando diversos segmentos. Quanto mais para o meio da linha, maiores os segmentos. Quanto mais para as pontas, menores os segmentos. Então vamos supor que eu queira criar aqui, como nós temos 5 metros, vamos criar 5 segmentos. 3, 4 e 5. E vamos clicar. Ok? Será que foi segmentado? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Teoricamente, cada segmento deverá ter 1 metro, né? Então, vamos confirmar isso. Clicamos com o botão direito do mouse, informações da entidade, está ali, ó, aresta com 1 metro. Outra maneira de segmentá-la, vamos criar aqui outra linha, agora de 10 metros, vamos digitar no nosso teclado 10 e dar um Enter. Criou-se aqui uma linha de 10 metros. Informações, 10 metros, ok? Então vamos agora segmentar esta linha. Como? Botão direito do mouse, porque já está selecionada a linha, dividir e vamos nos ater aqui a nossa janela de dimensões. Vamos dividir por 10 partes. 10 e vamos dar um Enter. Já está subdividido. Vamos clicar aqui fora. Ali, ó, 1 metro. 1 metro e assim por diante. Ok? Então, nós temos duas maneiras. Uma delas, percorrendo com o nosso cursor sobre a linha. Quando chegar ao número desejado de segmentos que gostaríamos que tivesse, clicamos. Ou depois de construída a linha, botão direito do mouse, dividimos e aqui na caixa de dimensões digitamos o número de segmentos que desejamos obter. Então, com mais essa informação, nós encerramos aí a ferramenta linha, passando então a nossa ferramenta retângulo. Bem, vamos analisar então agora a nossa ferramenta retângulo. A ferramenta retângulo, nós podemos ter acesso a ela tanto através da barra de ferramentas, quanto através da barra de menus, no menu de desenho, formas, retângulo, ou através da nossa tecla de atalho R. Quando selecionamos essa ferramenta, você verá nessa tela um lápis, aquele lápisinho vermelho de linha, acrescido de um retângulo junto a ele. Como é que operamos a ferramenta retângulo? É muito simples. Basta você clicar com o botão esquerdo do primeiro ponto que você deseja fazer o retângulo, levar o cursor em diagonal, até o segundo ponto que você deseja que seja feito o retângulo. E clicar novamente com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, ele criará as arestas e a face. Ok? Nós podemos também construir o retângulo sobre uma face. Poderá se perguntar, mas por que eu vou fazer um retângulo? Para posteriormente utilizar uma outra ferramenta, que é a ferramenta empurrar, puxar e trabalhar com ela. Outra coisa que desde já eu gostaria que vocês atentassem é o seguinte, ó, sempre que vocês construírem uma face e ela se fizer com esta coloração, uma coloração mais escura, vocês devem inverter a face. Por quê? Porque se nós deixarmos com esta face, o sólido, o volume, ele se formará. Porém, na renderização lá do nosso projeto, irá ou poderá dar problema. Então, vamos nos acostumar desde já, quando a face for construída com esta coloração mais escura, cliquem com o botão esquerdo do mouse sobre a face,
com o botão direito e depois vem até inverter faces e clique com o botão esquerdo. Podem ver que ele clareou, né? Certo, pessoal? Então, vão se acostumando desde já a fazer esse procedimento. Os retângulos, quando nós fizemos, nós podemos fazê-lo em qualquer plano dos eixos. Este que foi construído, ele está no plano dos eixos X e Y. Vamos construir aqui. Não é muito fácil construir, né? Por isso, a razão da ferramenta retângulo giratório. Pode ver que eu estou tentando fazer um retângulo no plano do eixo Z e do eixo Y e não estou conseguindo. Ó, eu levo aqui pelo eixo verde e ele não sobe. Ó. Ele está subindo no eixo Z e X. Ó. Ó, aqui, ó. Eu fiz no eixo Z e X. Vamos desfazer. Ó, agora eu consegui colocar no eixo Z e no eixo Y. Ó. Então aqui nós temos retângulos construídos nos três planos. Plano Y e X. Este aqui nos planos X e Z. E este aqui nos planos Y e Z. Ok? Vamos desfazer. Outra maneira de nós construirmos os nossos retângulos e, por consequência, os nossos quadrados são através das medidas sendo colocadas aqui na nossa caixa de valores, na nossa caixa de medidas. Nós clicamos aonde nós desejamos que parta o retângulo, levamos o nosso cursor para a direção que nós queremos que ele seja construído, para o programa entender que você quer que ele seja construído para este sentido, ou neste sentido, né? E digitamos as medidas. Vamos supor que eu queira construir um retângulo que tenha 4 metros por 6 metros em Y, 4 em X e 6 em Y. Então, vamos digitar na caixa de medidas 4,6 e dar um Enter. Ok. Vamos lá. Pegamos a ferramenta de seleção. Clicamos aqui na aresta. Informações de identidade. 4 metros. 6 metros. Ok? Vamos desfazer esse retângulo. Novamente. Caso eu queira fazer um retângulo no sentido oposto, eu digito menos 4 e menos 6. Ok? Seis e 4. Isso raramente vai acontecer, né? A gente não teria por que nós fazermos isso. Se basta nós levarmos o cursor para o sentido que desejamos que seja construído o retângulo. Mas mais para vocês saberem, para utilizarem talvez em uma outra ferramenta. Vamos supor que você tenha errado nas dimensões do seu retângulo. Vamos aqui colocar 4 por 4. 4,4 e dou um Enter. Quando na realidade eu gostaria de ter feito um retângulo 6 por 4 ou 4 por 6 ou enfim qualquer outra medida. Ao invés de eu desfazer e refazer o retângulo, eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui construir de novo. 4,4. Vamos supor que eu queira aumentar esta medida dy. Quero fazer um retângulo de 4 por 6 metros. Como é que eu faço? Como aqui na nossa caixa de medidas, o primeiro valor é referente a x e o segundo referente a y, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto e vírgula e digitar a letra 6. E depois o Enter. Viram? O programa entende que se nós digitarmos um valor depois do ponto e vírgula, refere-se a y, refere-se à segunda medida. Caso eu coloque o valor sucedido de ponto e vírgula, ele vai entender que foi
que terá que modificar o valor de x, a primeira medida. Ok? Vamos fazer a prova dos 9? Vamos lá, então. Colocamos aqui de novo um quadrado, 4 por 4, e vamos modificar agora o valor de x. Vamos colocar 6 e ponto e vírgula. E vamos dar o Enter. Ali, vamos verificar. Vamos pegar aqui a nossa ferramenta seleção, selecionar a aresta, clicar em informações da entidade. Está aqui, ó, 6 metros e 4 metros. Vamos desfazer. Vamos construir de novo um quadrado, 4 por 4, dar um Enter. As medidas ainda continuam aqui na nossa caixa de valores. Sempre que elas estiverem aqui, você poderá alterá-las ainda aqui pela caixa de valores. Caso você saia da ferramenta, aí você já não conseguirá mais acessar a caixa de valores, porque tem que ter alguma ferramenta selecionada para que seja aberta essa caixa. O retângulo giratório você poderá acessar através da barra de ferramentas. Clique aqui, ou se você não tiver com este menu drop-down, você poderá acessar através do menu Desenho, Formas e Retângulo Giratório. Ou também, se você quiser visualizar toda a barra de desenho, clique aqui, está aqui, ó, todo separado. Retângulo, retângulo giratório, círculo, etc. Ok? Fechamos. Como a nossa barra padrão é esta aqui, que nós seguiríamos, pelo menos por enquanto, no nosso curso, vamos acessar através aqui do menu drop-down. Retângulo giratório, clicamos sobre ele. Quando é que nós utilizamos o retângulo giratório? Quando o nosso retângulo não estiver em quaisquer dos planos de nossos eixos, tá? Porque não tem sentido a gente fazer um retângulo giratório se a gente irá construir um retângulo no plano de x e y, y, z ou x e z, né? Bem, a operação então do retângulo giratório, a operação dele é bem mais complexa do que a do retângulo simples, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa caixa de diálogo, né? Então, o nosso retângulo giratório, o que diz aqui a nossa caixa? Selecione o primeiro canto. Selecionamos, vamos dizer aqui. Ok. Agora, o que diz? Selecione o segundo canto ou digite o valor. Este segundo canto no retângulo giratório não é como nós fazíamos lá o canto na diagonal do retângulo simples, certo? Esse segundo canto é a largura do nosso retângulo. Então vamos supor que eu queira construir um retângulo de 2 metros de largura por 6 metros de comprimento. Então nós digitaremos aqui, ou levamos o cursor até atingir a medida que nós desejamos. Ó, vejam aqui na caixa de medidas. Ó, vamos levando. Ó, conforme nós vamos afastando do ponto de origem, ele vai aumentando. Ou nós levamos até 2 metros, ou digitamos 2 e damos um Enter. Que ele já seleciona lá o segundo ponto. Agora, voltando aqui, o que diz na nossa caixa de diálogo? Selecione o terceiro canto ou digite os valores. O que diz aqui? Ó? Ângulo, ponto e vírgula e largura. Isso significa que esta primeira medida é o ângulo e esta segunda a largura. A largura que ele diz é isso aqui, ó. O comprimento, no nosso caso. Né? Dependendo do ângulo de vista, né? Do ponto de vista é a largura ou o comprimento, enfim. Então, como dito anteriormente, vamos fazer um retângulo de 6 metros. Com que ângulo? Bom, aí vamos... Ó, o retângulo giratório, ali, ó, ele gira em torno deste eixo que você determinou, certo? Então, aqui o comprimento ou a largura e aqui o ângulo. Então, vamos digitar aqui o ângulo de 30 graus, ponto e vírgula e 6 metros. 30, ponto e vírgula, 6. E damos um Enter. Ó, vejam que foi feito aqui uma rampa, né? Um retângulo
com 30 graus. Ó, vamos colocar aqui, isso nós não vimos, mas vamos mais adiante, vocês entenderão o que eu estou fazendo. Pronto. Olha ali, ó. Aqui está o nosso retângulo giratório, ó. Só que nós estamos vendo de frente e não em perspectiva, numa vista paralela. Ok? Então aqui nós temos 6 metros de comprimento e aqui 30 graus, conforme nós determinamos lá no nosso desenho. Bem, vamos analisar então agora as teclas modificadoras do retângulo giratório. Vamos pegar aqui o retângulo giratório, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse, cliquei, apareceu ali plano destravado, né? Estão vendo ali? Bom, para que serve a nossa tecla Alt? É justamente para nós travar o plano. Que plano é esse? Veja que quando eu circulo a nossa ferramenta, o nosso transferidor poderá ter como referência planos diferentes, né? Ó, aqui ele está no verde, aqui já passou para o azul. Então, talvez você construa errado o seu retângulo, né? Então, para evitar que ele mude conforme você utiliza a ferramenta, existe a tecla Alt que trava o plano do transferidor. Para destravar, clica-se no ESC. Então, como é que nós fizemos? Vamos supor, clicamos aqui. A partir do momento que eu quero que o retângulo seja feito, tendo como base este plano, eu clico em Alt. Vejam que surgiu um ponto preto no centro do transferidor e essa linha pontilhada em vermelho. Ok? Aí nós podemos soltar o Alt, ele fica travado. Aí clicamos no segundo canto, né? Segundo canto onde desejamos construir o nosso retângulo. Aqui. Depois, no final, onde desejamos que seja terminado o nosso retângulo, com o botão esquerdo do mouse, e está pronto o nosso retângulo. Ok? Então vamos fazer aqui, utilizando a nossa tecla Alt, clicamos com o botão esquerdo do mouse, no primeiro ponto do nosso retângulo. Ó, vejam que está destravado. Eu quero fazer neste plano, né, uma rampa para lá, vamos supor. Aí o que eu faço? Eu quero que seja feito nesse plano, ok? Vamos clicar em Alt, apareceu o pontilhado, pontinho no meio, travou. Agora vejam bem a diferença. Aqui nós temos ângulo e comprimento. Aqui eu não quero ângulo, porque aqui é vamos dizer, a base da minha rampa. Eu não quero nenhum ângulo aqui. Eu quero que a minha rampa parta daqui reta, né? Então, o que eu faço? Na parte destinada à medida de ângulo, ou eu boto 0 ou não boto nada. E aqui eu coloco a medida que eu quero da largura da minha rampa. Então, vamos colocar aqui. Bom, não vamos digitar nada no lugar do ângulo. Vamos digitar ponto e vírgula e 2. E vamos dar um Enter. Ali. Ok? Então, formou ali a base da minha rampa. Agora sim, agora o que ele pede? O ângulo e a largura. Qual é o ângulo? Vamos dizer que seja um ângulo de 10 graus. Nós vamos digitar 10, ponto e vírgula, e vamos digitar o comprimento ou a largura, como diz aqui na nossa caixa. Então vamos supor que eu queira aí um ângulo de 10 graus, ponto e vírgula, e um comprimento de 6 metros. E vamos dar um Enter. Está ali a nossa rampa. Ok? Vamos ver, seleção, entidade, 2 metros. Aqui, 6 metros. Certo? Essa é a particularidade aí do nosso, a diferença, é uma grande diferença, né? De como fazer, através da nossa caixa de valores aqui, o nosso retângulo giratório. Caso eu tivesse colocado o ângulo na primeira medida, ele iria sair, vamos dizer, uma rampa torta. Claro, se for a nossa intenção fazer uma coisa torta, fazer uma coisa inclinada, né, que não está livre, pode ser sei lá, uma cobertura ou diferente, enfim, certo? Bem, vamos ver agora então a nossa tecla
a nossa outra tecla modificadora, que é a tecla Shift. Já temos aqui o retângulo giratório selecionado. Vamos dar o primeiro clique, clicamos. Vamos apertar a tecla Shift e ver o que acontece. Apertei, ali, ó. O que acontece? Ó? Visualmente, a linha fica mais espessa. Ó, e vejam que ela, ó, soltei a tecla Shift, prendi a tecla Shift, ó, ela não sai desta direção, certo? Ah, mas por que eu deveria manter pressionado? Bom, vamos supor então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha aqui um prédio. Um prédio aqui, enfim, tá? Vamos pegar nosso retângulo giratório. Tá. Vamos supor que eu queira ter como referência de partida, ou referência de partida da minha rampa, esta mesma edificação. Vamos pôr aqui. Né? Poderia fazer assim, assim, assim. Mas eu quero ter como referência a ponta desse prédio aqui. Como é que eu faço? E ela está longe, né? Ao invés de fazer aqui meio no olho, o que eu faço? Eu me aproximo desta ponta, me aproximo dela e clico em Shift. Ó, vejam. Bateu ali, bom, está bem onde eu queria. Aí eu clico, faço o segundo canto, com a medida correspondente, e determino comprimento ou largura e ângulo, e está feita a minha rampa. Ok? Está alinhada com o que eu queria. Essa é uma das funções. Né? Estou dando um exemplo bem básico aqui, mas essa é uma das funções. Então, tecla Shift, mantendo pressionada, ela mantém travada a linha, certo? E tecla Alt, mantendo pressionada, ela mantém travado o plano. Após explanadas, então, as nossas teclas modificadoras dos retângulos, vamos dar por encerrada a nossa aula a respeito de linhas e retângulos. Até a próxima.